Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui depois de um tempo de pausa dos vídeos aqui no canal. Nós vamos continuar nos comentários ao Código de Processo Civil e nesse vídeo nós vamos falar sobre a assistência simples. Então nos vídeos anteriores, no vídeo anterior, nós iniciamos o tema da assistência, né? Tratamos lá dos artigos 119 e 120 do CPC, que estabelecem as regras gerais sobre a assistência no processo civil. E agora nós vamos tratar nos artigos 121, 122 e 123 especificamente da assistência simples. E no próximo vídeo nós vamos tratar sobre a assistência litisconsorcial. Mas antes de falar sobre a assistência simples e esses artigos que eu mencionei, eu quero te convidar a conhecer a plataforma JuroAdocs, que está com acesso gratuito até o final deste mês de setembro de 2022, onde você vai encontrar todos os meus comentários ao Código de Processo Civil. Te convido a fazer a sua inscrição, o link está aqui na descrição do vídeo, e acompanhar por lá também os comentários em vídeo, podcasts, seleção de doutrina, jurisprudência, além dos meus comentários. Então, fica o convite aqui para você conhecer JuroAdocs. Bom, vamos lá. Tratando sobre assistência simples, o artigo 121 inicia disciplinando que o assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Ele está tratando aqui de um tipo de intervenção de terceiro em que o terceiro que tenha algum interesse que possa ser atingido de forma reflexa a partir de uma determinada decisão judicial, ele pode ingressar neste processo na qualidade de assistente simples. E esse é o grande qualificador do assistente simples nesse caso aqui. Ele pode ingressar como um terceiro interessado, né? Sempre que o seu direito, uma relação jurídica da qual ele faz parte, possa ser atingido de forma reflexa por uma decisão que tenha sido ou que possa ser tomada num determinado processo do qual ele não faz parte. Então, o assistente simples, o que justifica o seu ingresso na qualidade de terceiro é justamente essa possibilidade de ele ser atingido de forma reflexa, não de forma direta. Porque sempre que o seu interesse possa ser atingido de forma direta por alguma decisão judicial, ele pode ingressar no processo, mas não como assistente simples, e sim como assistente litisconsorcial, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo, quando analisar o artigo 124, ok? O grande exemplo de assistência simples que a gente pode trabalhar é o sublocatário. Então eu tenho lá um contrato de locação estabelecido entre duas pessoas e uma terceira pessoa é sublocatária, quer dizer, ela locou do locatário uma parte do imóvel, enfim. E aí eu tenho um processo entre o proprietário do imóvel e o inquilino, né, o locador e o locatário, em que se discute o contrato de locação. Se esse contrato de locação for encerrado, fatalmente o contrato de sublocação também será, né? Então nós teremos aí um efeito reflexo sobre o contrato de sublocação. Por isso, o sublocatário tem interesse jurídico para integrar essa relação jurídica processual, passar a fazer parte dessa relação jurídica processual na qualidade de terceiro interessado por meio da assistência simples, ok? Pois bem, o que a gente precisa entender aqui, né? O assistente simples, diz o artigo 121, vai atuar como auxiliar da parte principal, ou seja, ele não é parte, ele continua sendo um terceiro que ingressou naquele processo, né? Então, ele vai atuar como um coadjuvante da parte principal. Diz assim, auxiliar da parte principal vai exercer os mesmos poderes e vai se sujeitar aos mesmos ônus.
Aqui fica muito claro que, sendo auxiliar da parte principal, o assistente simples não pode agir contrariamente à vontade da parte principal, certo? Ele vai auxiliar sempre, né? Ele pode praticar os mesmos atos processuais praticados pela parte que ele está assistindo. Essa parte pode ser a parte autora ou pode ser a parte ré, tanto faz. O que ele não pode é contrariar a vontade da parte assistida. Ele vai atuar apenas como um auxiliar para ajudar essa parte a convencer o juiz do acerto das suas alegações e do acerto das suas teses jurídicas. Indo além, o parágrafo único do artigo 121 disciplina que, sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Aqui nós já entramos numa outra categoria. Então, se eu tenho a parte assistida e ela é omissa, quer dizer, ela não manifesta a sua vontade, seja ela parte autora ou parte ré, eu tenho uma omissão da parte assistida, a partir dali o assistente simples vai atuar como seu substituto processual. Ou seja, o assistente simples vai assumir o lugar daquela parte no sentido de defender o interesse daquela parte. O assistente simples, em nome próprio, vai defender o interesse da parte assistida quando ela for omissa. Isso significa, claramente, substituição processual, quer dizer, eu defender em meu nome, que sou assistente, o interesse de outra pessoa que é efetivamente a parte naquele processo. Mas essa substituição processual que vai ser exercida pelo assistente simples somente vai acontecer quando houver omissão da parte assistida. Se a parte assistida atua no processo, manifesta a sua vontade no processo, ainda que a sua vontade seja contrária aos interesses do assistente, aí eu não tenho substituição processual, ok? Pois bem, vamos além. O artigo 122 vai disciplinar que a assistência simples não obstará a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Significa dizer o quê? O fato de a parte ter um assistente simples atuando no processo para lhe auxiliar não vai impedi-la de fazer negócios jurídicos processuais com a parte contrária, não vai impedi-la de reconhecer a procedência do pedido, ainda que isso contrarie os interesses do assistente simples. Mas veja aqui a grande diferença entre o artigo 122 e o parágrafo único do artigo 121. No parágrafo único do artigo 121, nós estamos falando de uma situação em que a parte assistida é omissa, quer dizer, ela não manifesta a sua vontade, Já o artigo 122 vai tratar de hipóteses em que a parte assistida manifesta a sua vontade e, a partir dessa manifestação de vontade, ela livremente dispõe de um direito seu, reconhece juridicamente o pedido, faz um acordo, manifesta-se sobre pontos controvertidos, quer dizer, ela está livremente manifestando a sua vontade e está livremente dispondo de um direito que é seu. Logo, não há, nesse caso do artigo 122, nenhum impedimento. O fato de eu ter um assistente simples não significa que o assistido não possa dispor do seu direito, ainda que isso contrarie o interesse do assistente. Ok? E por fim, o artigo 123 vai tratar aqui das consequências de uma determinada decisão proferida num processo em que o assistente simples tenha participado. E diz o seguinte: transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão. Essa aqui é a regra geral, certo? Depois a gente vai ver ali as exceções a essa regra geral. Mas a regra geral é: se a pessoa atuou como assistente simples num determinado processo, significa que ela teve
direito ao contraditório, direito à ampla defesa, e que a decisão proferida naquele processo vai surtir efeitos reflexos sobre os seus interesses, sobre os seus direitos, sobre as suas relações jurídicas, e ela não vai poder, essa pessoa que atuou como assistente simples, não vai poder discutir a justiça dessa decisão em um processo futuro. Pois bem, isso porque para o assistente simples garantiu-se essa participação, né? A não ser que aconteça uma das hipóteses aqui estabelecidas nos incisos do 123. Então a regra geral é que eu não posso rediscutir a justiça daquela decisão em processo posterior se eu atuei como assistente simples no processo anterior, a não ser que, inciso 1, pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. O que o inciso 1 quer dizer? O assistente simples não pode discutir a justiça da decisão se ele atuou como assistente simples naquele processo, a não ser que ele tenha ingressado no processo num momento que o tenha impedido de produzir provas, quer dizer, já tinha passado a fase instrutória quando ele pôde ingressar naquela relação jurídica processual. Se já passou a fase instrutória, ele vai receber o processo no estado em que se encontra. Logo, ele não teve oportunidade de ajudar a parte assistida a produzir mais provas. Então, nesse caso aqui, ele teve a sua ampla defesa reduzida em razão do momento em que ele ingressou naquela relação jurídica processual. Nessa hipótese, ele vai poder rediscutir a justiça daquela decisão posteriormente. Por quê? Porque ele não teve um efetivo direito ao contraditório e à ampla defesa em razão do momento em que ele ingressou naquela relação jurídica processual. Ou não só do momento, né? Quando pelas declarações ou pelos atos do assistido ele foi impedido de produzir provas capazes de influenciar a decisão do juiz, quer dizer, como ele só atua como um auxiliar da parte, ele não pode inovar no processo, né, naquelas hipóteses em que a parte assistida manifesta livremente a sua vontade. Se essa manifestação livre da vontade da parte assistida impediu de alguma maneira o assistente simples de exercer o seu direito à ampla defesa e ao contraditório no processo, ele vai poder discutir a justiça daquela decisão com relação ao seu interesse ou ao seu direito num processo futuro. E o inciso 2, quando o assistente simples desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. E aqui nós temos então dois requisitos. O primeiro requisito é o desconhecimento do assistente simples a respeito de alegações ou provas que pudessem esclarecer melhor aquela questão e produzir uma decisão mais adequada. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que precisa ser somado a esse primeiro é que essas alegações ou essas provas não tenham sido usadas pelo assistido no processo em razão de dolo ou culpa, quer dizer, o assistido, não quis efetivamente usar essas alegações ou essas provas porque com isso quis causar algum prejuízo ao próprio assistente, ou então, né, e aí nós teríamos uma situação de dolo, ou então o assistido tinha conhecimento dessas alegações ou dessas provas, mas por imprudência, negligência ou imperícia que vão justificar a sua culpa, não as usou. E aí o assistente simples vai poder discutir a justiça daquela decisão em um outro processo posterior. Ok? Então esse é o regime jurídico da assistência simples. Nós ficamos por aqui e voltamos no próximo vídeo, quando formos tratar sobre a assistência litisconsorcial e as disposições do artigo 124. Mais uma vez fica o convite para você conhecer o Juradocs, com os meus comentários ao Código de Processo Civil, e também conhecer o livro físico, né? Os meus comentários ao CPC em livro físico, que está aí disponível
para aquisição no site da editora Juruá. Também o site está aqui embaixo. Nós nos vemos então no próximo vídeo. Até mais!